Glória a Deus. João 14,16. Vamos conhecer um pouquinho dessa pessoa. Quem é o Espírito Santo? Por que o Espírito Santo nas nossas vidas? Qual o papel dele nas nossas vidas? João 14,16. Jesus falando: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Quantos conhecem o Espírito Santo? Quantos têm o Espírito Santo na sua vida? Aleluia. É para você que Jesus está falando. Ele é nosso Consolador. O Espírito Santo Consolador. Versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Aleluia. Abre Romanos 8. Romanos 8, um pouquinho para frente. Romanos 8, 26. Segundo livro. Romanos 8, 26. Bem? Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus por esse Espírito Santo maravilhoso? Então, irmãos, quando Jesus estava para ser entregue, estava para ser morto, Ele falou: eu vou, mas não se preocupe, não se turbe o vosso coração, eu enviarei o Consolador. Importa que eu vá, porque se eu não for, Ele não virá, mas eu vou para que o Pai envie sobre vós o Consolador. E é tremendo, irmãos, que Ele fala que o mundo não pode conhecer. O mundo não conhece, mas nós conhecemos, amém? Nós conhecemos, nós experimentamos do poder do Espírito Santo sobre a nossa vida, desde o momento em que nós aceitamos o Senhor na nossa vida, como nosso Salvador, como nosso Senhor. Ele passou a ser o nosso ajudador, Ele passou a ser o nosso Consolador, Ele passou a ser o nosso ensinador, que nos faz lembrar de todas as coisas. É o Espírito Santo. Ele. Irmãos, é interessante que no Antigo Testamento o Espírito Santo algumas pessoas recebiam o Espírito Santo, a maioria não. Era posto o Espírito Santo sobre algumas pessoas, mas hoje o Espírito Santo está em nós. Ele habita em nós, Ele nos dirige, Ele nos guia, Ele nos ensina e Ele nos consola. Aleluia. O Espírito Santo é o nosso Consolador. Irmãos, não existe outro Consolador. O Espírito Santo é aquele que nos consola. Aquele momento mais difícil, Ele vem e nos consola. Aquele momento que nós precisamos de uma direção, não sabemos o que fazer, Ele vem e nos dirige. Ele vem e nos mostra o caminho. É o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. Você pode conversar com Ele. Você pode pedir ajuda para Ele. Onde você estiver. Não importa o que você está fazendo. É tremendo você ter um relacionamento com o Espírito Santo. Porque muitas vezes, irmãos, a gente fala assim: será que tal coisa que eu estou fazendo é pecado? Será que fazer isso é pecado? Será que fazer aquilo é pecado? Será que deixar de fazer isso é pecado? Não precisa de ninguém te responder. O próprio Espírito Santo de Deus vai te responder. Com certeza. Eu tenho certeza que tudo que você vai fazer, eu tenho certeza que a maioria aqui, se não são todos, já ouviu a voz do Espírito Santo te falando para você: não faça isso,
não vá, agora não. Ele fala conosco. Ele fala, nós podemos ouvir a voz dele. E é interessante, ele é o nosso amigo, como nós cantamos, meu melhor amigo. Irmãos, o Espírito Santo tem que ser o nosso melhor amigo. Ele tem que fazer parte da nossa vida. Ele tem que fazer parte do nosso dia a dia. Ele não pode, você falar assim, Espírito Santo, fique bem aí, que eu vou ali e depois eu volto. Não. Ele faz parte da nossa vida. Ele faz parte da nossa rotina, do nosso dia a dia. E é tremendo quando você tem um relacionamento com Ele. Eu costumo, tem gente que ri, mas eu falo assim, tudo que eu vou fazer, se eu dou conta de fazer, eu faço. Mas se é algo um pouquinho mais difícil, eu falo, Espírito Santo, vem me ajudar. E é tremendo como Ele vem. Às vezes, você vai sair para comprar uma roupa e você fala, Espírito Santo, me leva no lugar certo. Me leva no lugar onde tem a roupa que eu quero, do preço que eu quero. Eu tenho assim, quando eu vou fazer uma comida que eu não sei, eu falo, Espírito Santo, me ajuda. Que eu sei que o Senhor é o melhor cozinheiro de todos. E Ele me ajuda e fica maravilhosa. Então, chama o Espírito Santo para fazer parte da sua vida. Chama o Espírito Santo para ter um relacionamento com você. Um relacionamento íntimo, um relacionamento sincero, amém? Então o Espírito Santo, qual o papel dele na nossa vida? Consolar, nos fazer lembrar, nos ajudar. Porque a palavra de Deus fala que nós não sabemos como orar, mas o Espírito Santo intercede por nós. Outro papel dele, ele é nosso intercessor. Porque, irmãos, muitas vezes a nossa oração é tão egoísta, que nós oramos a nossa vontade. Não importa as consequências, eu quero isso. Mas quando você se entrega ao Espírito Santo e fala, Espírito Santo, ora por mim, Ele ora e a vontade perfeita de Deus é feita na sua vida. Ainda que você pense assim, mas eu queria tanto isso. Mas o Espírito conhece a mente do Pai. E Ele sabe o que é melhor para mim e o que é melhor para você. Então quando você deixa o Espírito Santo orar por você com gemidos inexprimíveis, com certeza a boa, perfeita e agradável vontade de Deus vai vir sobre a sua vida. Não tenha medo de orar a vontade de Deus. Não tenha medo de pedir o Espírito Santo para orar por você. Amém? Então, irmãos, eu queria falar um pouquinho sobre as manifestações do Espírito Santo. No dia de oração aqui, a gente tem oração toda segunda, terça e quarta ensino da palavra. No dia de oração, o Espírito Santo falou tão tremendo no meu coração sobre isso. E eu quero compartilhar essa bênção com a igreja. Gênesis 1. Gênesis 1, capítulo 1, versículo 2. Amém? A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O que o Espírito Santo fazia? Se movia. Aonde? Lá no princípio da criação, quando Deus criou os céus, criou a terra, o Espírito Santo se movia sobre a face das águas. E hoje, o Espírito Santo se move sobre nós. Hoje, o Espírito Santo se move através de mim, através de você. Ele é o mesmo, ontem, hoje, será para sempre. Então, no princípio, o Espírito Santo se movia. O Espírito Santo está no nosso meio se movendo. Está no nosso meio se movendo nas nossas vidas. Amém? Quantos podem crer nisso? Amém. Aleluia. Êxodo, um livro para frente. Êxodo, capítulo 3, versículo 2. Capítulo 3, versículo 2. Amém? Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça.
Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Aleluia! O Espírito Santo, irmãos, é fogo. É fogo que queima, que incendeia o nosso coração. Mas ele não nos consome. Quando Moisés teve aquela visão daquela sarça, que era uma árvorezinha, baixinha, que estava lá no mato, ele olhou e ele viu o fogo, aquela árvorezinha pegando fogo, mas ela não se queimava, ela continuava verde. E ele achou, que isso? E ele chegou mais perto e Deus falou com ele, ali: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque aqui é santo. Aleluia. O Senhor é fogo. Que esse fogo, o fogo do Espírito Santo, possa queimar no nosso coração. É o fogo do Senhor que queima, mas não nos consome. É aquele fogo que nos leva a fazer algo que no momento você pensa, que loucura que eu fiz. Mas é o fogo do Espírito que incendiou o seu coração. E você foi e fez. Você foi e falou algo. Você foi e levou a palavra para alguém. Você foi e orou por alguém ali no impulso do fogo do Espírito. O Espírito Santo do Senhor é fogo. Fogo que nos incendeia, mas não nos consome. Aleluia. Então a manifestação do Espírito Santo ali naquele fogo, naquela sarça. Um pouquinho para frente, Êxodo 40. Êxodo 40. 34 a 38. Êxodo 40. Amém? Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. E se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Aleluia! Irmãos, o cuidado de Deus é tão tremendo nas nossas vidas, que aqui fala que a nuvem do Senhor ficava sobre a congregação durante o dia, e à noite uma coluna de fogo. Eu não conheço o deserto, mas dizem que no deserto, de dia, é um sol escaldante, forte, seco, né? Aquele clima seco. E à noite é gelado. À noite diz que vai abaixo de zero, né, as temperaturas. E de dia acima de 40. E Deus trazia aquela nuvem pairava ali naquele lugar. E o povo era refrescado com a presença do Espírito Santo. E à noite fria, vinha coluna de fogo para aquecer. E o Senhor cuida de nós através do Espírito Santo, amém? O Senhor cuida de mim, o Senhor cuida de você. E outra coisa tão tremenda e tão interessante, que a nuvem, ela dava direção. A nuvem, ela guiava. E muitas vezes, eu não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. Às vezes eu falo, eu estou num momento tão difícil na minha vida, que eu falo, Senhor, queria tanto que fosse igual no Antigo Testamento, que a nuvem se movesse e eu sabia para onde eu vou, ou que eu pudesse falar com o Senhor face a face. Mas irmãos, nós temos o Espírito Santo. A nuvem continua sobre nós. A nuvem continua sobre a minha vida e sobre a sua vida. O que nós precisamos obedecer? Porque não era fácil. O povo de Israel colocava as tendas, montava as tendas, as barracas. A tenda da congregação era montada. E se a nuvem levantasse, se movesse, eles tinham que tirar tudo e ir atrás da nuvem. E fala a palavra de Deus que acontecia de à noite a nuvem parava e logo pela manhã ela se movia. Tinha que obedecer. Então, irmãos, nós temos que obedecer a direção do Espírito Santo sobre nós, amém? Nós temos que saber discernir a direção do Espírito Santo sobre nós. Muitas vezes você não está agindo de uma forma correta.
O Espírito Santo vai falar com você. Escute, obedeça. Obedeça. Porque se você não obedecer, irmãos, com certeza não vai dar certo. Porque é a obediência que nos faz andar por caminhos certos, por caminhos que o Senhor preparou para nós, por caminhos que vão chegar onde há vida. Porque há caminhos que para os homens parecem bons, mas o fim é morte. Agora o caminho de Deus é perfeito. A palavra de Deus é poder. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus é bendita. A palavra de Deus é santa. E ela nos dirige. O Espírito Santo nos dirige. O Espírito Santo moveu pessoas para escrever o que está aqui. Quando nós abrimos a palavra e lemos, é o Espírito Santo falando conosco. Quando você abre a palavra e fala, aquele que não roubar, aquele que roubava não roube mais, é o Espírito Santo falando. Aquele que mentia não minta mais, é o Espírito Santo falando. Aquele que se prostituía não se prostitua mais, é o Espírito Santo falando, te trazendo a um novo começo, te trazendo a uma nova vida, te trazendo a algo novo, algo tremendo e maravilhoso. É o Espírito Santo te dando direção, amém? Aleluia! Abre a Bíblia lá em 1 Reis, um pouquinho para frente, depois de Samuel. 1 Reis 8, 10 e 11. 1 Reis 8, 10 e 11. Aleluia! Os irmãos estão entendendo a palavra? Amém? Posso ler? Tendo os sacerdotes saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Aleluia! Quantos desejam que a nuvem de glória do Senhor enche esse lugar, ao ponto de não podermos permanecer de pé, ao ponto de todos nós nos prostrarmos diante da nuvem de glória, da Shekinah do Senhor? Quantos já ouviram falar da Shekinah do Senhor? Isso é a Shekinah. A glória do Senhor manifesta. A glória do Senhor manifesta. E ela enche. E eu creio que nesses dias a glória do Senhor tem enchido esse lugar. Nós podemos sentir a Shekinah do Senhor nesse lugar. Muitas vezes nós costumamos permanecer de pé. Tamanha a glória do Senhor neste lugar. Tamanha a presença do Senhor neste lugar. E o Senhor quer se manifestar cada vez mais. Como eu falei no domingo passado, a unção do Senhor é crescente. A glória do Senhor é crescente. Ela aumenta, ela cresce. À medida que nós desejamos, à medida que o nosso coração, que você fala, Senhor, eu desejo. Pai, eu desejo que a tua glória me encha. Eu desejo que a fumaça da sua glória, Pai, me encha. De tal forma que eu não consiga ficar de pé. Tamanha a glória do Senhor, tamanha a presença do Senhor, tamanha a manifestação da glória do Senhor neste lugar. Aleluia. 1 Reis ainda, capítulo 19. Capítulo 19, versículo 11 e 12. Aleluia. Aqui o profeta Elias estava meio que se escondendo. Estava numa situação difícil e ele resolveu se esconder numa caverna. Só que, irmãos, para onde me ausentarei do teu espírito? Diz o salmista. Para onde fugirei da tua presença? Se subo ao mais alto, ele está lá. Se desço ao mais profundo do abismo, ele também está lá. Não tem como se esconder da presença de Deus. Não tem como. Não tem como. Por mais que você fala, Jeremias falou assim: não falo mais no nome do Senhor. Não quero mais pregar, não quero mais falar, não quero mais profetizar. Só que o Espírito Santo encheu o coração dele. E ele falou: mas quando eu falo isso, o Espírito Santo queima no meu coração. E eu falo. Eu não consigo parar de falar. Porque o Espírito Santo me enche. De tal forma que eu transbordo.
Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa te encher nessa noite, até você transbordar da presença dele. Amém? Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. E ouvindo Elias, envolveu o rosto do seu manto e pôs-se à entrada da caverna. Amém? Irmãos, o Senhor tem as formas de se manifestar. O Senhor tem as formas de falar conosco. Nessa hora passou um vento e Elias pensou: será que é o Espírito Santo? Será que é o Senhor? Mas o Senhor não estava naquele vento. Teve um terremoto e ele pensou: será que é o Senhor? Mas o Senhor não estava no terremoto. E de repente veio uma brisa suave, veio uma brisa tranquila, e o Senhor falou com ele. Muitas vezes na nossa vida, quando nós paramos para ouvir o Senhor falar, Ele está numa brisa suave, tranquila, e ali Ele fala conosco. Muitas vezes, irmãos, tem uma frase que eu li, que eu gostei, que fala assim: você quer ouvir a voz do Espírito Santo? Abaixe o volume do mundo. Porque muitas vezes nós estamos com o volume do mundo tão alto que o Espírito Santo fala e nós não conseguimos ouvir. Mas não é porque Ele não fala, é porque nós não estamos prestando atenção. É porque nós não estamos antenados, nós não estamos conectados com Ele. E Ele vem e fala conosco. Muitas vezes precisamos parar tudo e sentar aos pés de Jesus, como Maria sentava aos pés de Jesus para ouvir o que Ele tinha para falar. E ela conseguia ouvir a voz dele. Enquanto Marta corria para cá, corria para lá, e nos afazeres, e trabalhando para Ele mesmo. Ela estava fazendo comida para Jesus. Só que Maria se aquietou para ouvir a voz do Mestre. Vamos nos aquietar para ouvir a voz do Senhor. Lá na sua casa, pare tudo que você está fazendo. Ah, mas minha pia está cheia de vasilha, minha casa está bagunçada. Pare tudo. Vá para o seu quarto. Se prostre, deite, ajoelha. Eu não sei, eu gosto de deitar. Eu gosto de me ajoelhar. Fico só quietinha, ouvindo. Senhor, o que você quer falar comigo hoje? Espírito Santo, fala comigo. Vamos separar um momento com o Senhor. Um momento eu e o Senhor, você e Deus, você e o Espírito Santo. Vamos parar um pouquinho nosso ativismo e vamos buscar a face do Senhor. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Abre sua Bíblia lá em Ezequiel, capítulo 1. Ezequiel, depois de Isaías, Jeremias e Ezequiel. Ezequiel, capítulo 1, versículo 4. Amém? Ezequiel 1, 4. Olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se, e o resplendor dela, no meio disso, era uma coisa como metal brilhante, que saía fogo, que saía do meio do fogo. Amém? Essa foi uma visão que Ezequiel teve da glória do Senhor. Tremenda, maravilhosa. E às vezes você pensa: nossa, se eu tivesse uma visão dessa, que se você continuar lendo, ele vai falar dos querubins. Você acha que ele ia ficar com medo. Tão tremendo, tão maravilhosa é a glória do Senhor. Mas quando o Senhor vem sobre a nossa vida, quando nós nos entregamos nas mãos dele, nós não tememos, porque nós sabemos que o Senhor é aquele que governa a nossa vida. Aleluia. Abra sua Bíblia lá em Joel. Joel.
um pouquinho para frente. Capítulo 2. Joel 2, 28 e 29. Amém? Depois de Daniel, Oséias, aí vem Joel. 2, 28 e 29. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Amém. Vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão. E os vossos jovens terão visões. E até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, essa é a promessa. E hoje nós vivemos a promessa do Senhor. Hoje nós estamos vivendo. Os vossos filhos profetizarão. Quantos creem que os seus filhos profetizarão? Eu creio. Os meus filhos profetizarão. Os vossos velhos sonharão. Muitas vezes as pessoas dizem assim: papai ali, né, que acho que é o mais, né, seu Jerônimo, que é os jovens há mais tempo, pode falar assim: você vai sonhar, seu Jerônimo, construir a casa, mas já está assim de idade. Quando o Espírito Santo vem, os vossos velhos sonharão, terão sonhos, e esses sonhos serão concretizados. E os vossos jovens terão visões, amém? Os vossos jovens terão visões. Nesse lugar, jovens já tiveram visões, né, Manuel? Jovens já tiveram visões nesse lugar. É o derramar do Espírito Santo sobre nós, amém? Aqui teve a promessa, e hoje o Senhor cumpre essa promessa nas nossas vidas. É o desejo dele cumprir cada dia, amém? Vamos agora para o Novo Testamento, Lucas 1. Lucas 1, 35. Lucas 1, 35. Eu vou ler para a gente ganhar mais tempo. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Irmãos, eu abro a maior manifestação do Espírito Santo quando ele veio sobre Maria e aquilo no ventre dela foi gerado Jesus. O poder do Altíssimo te envolverá. Que grande milagre é esse? Ela disse: mas eu não tenho marido. Como será isso? Como eu vou ficar grávida? E o anjo falou: não se preocupe, o Espírito Santo te envolverá, e você vai ficar grávida e vai dar à luz ao Santo Filho de Deus. Tremendo, maravilhoso. Porque para Deus não existe impossíveis. Para Deus, irmãos, não existe nada que é impossível. O Senhor é um Deus do impossível, amém? O Senhor usou uma mulher virgem para trazer Jesus ao mundo, para dar à luz a uma criança. O Senhor poderia ter usado uma que não fosse, mas muito poderia ter pensado: mas isso é fácil. O Senhor fez sair água da rocha. Muitas vezes ele poderia ter pensado: poderia ter falado assim: cava um buraco que eu vou trazer água para vocês. Ou pega essa planta que vai te sair água. Mas muitos poderiam dizer: isso aí acontece mesmo, até cientificamente provado. Mas ele falou: bate na rocha, vai sair água da rocha. Então Deus é o Deus do impossível. Amém? Creia nisso. Ele é o Deus do impossível. Atos capítulo 1, versículo 8. Atos 1, 8. Glória a Deus. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis o quê? Minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Amém? O Senhor tem dizendo para você hoje: você receberá poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Irmãos, não é por nada. Quando o Espírito Santo vem sobre alguém, é para sermos testemunhas, é para sermos transformados, é para sermos testemunhas dele. Aqui no Estrela d'Alva, aqui em Goiânia, em Goiás,
no Brasil e nos confins da terra. Amém, Jorge? Nos confins da terra seremos testemunhas, porque o Espírito Santo, o poder de Deus é liberado sobre nós. O poder de Deus é liberado sobre a sua vida. O poder de Deus é liberado sobre a sua casa, em nome de Jesus. Aleluia. Atos 2. Atos 2. Do 1 ao 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Aleluia! Então, irmãos, a cumprir-se o dia de Pentecostes, Jesus tinha dado uma promessa: não saiam daqui, esperai, espera a promessa, espera, porque vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. E eles permaneceram firmes no propósito, eles permaneceram em unanimidade, unidos, com um só pensamento, e ali orando, clamando, e de repente vem o som, com um vento impetuoso, e encheu aquele lugar, e foram distribuídas línguas como fogo, e eles começaram a falar, e eles começaram a profetizar, e ali começou algo tremendo, e ali eles começaram a ser testemunhas do Senhor, naquele lugar, nas regiões. Irmãos, o Espírito Santo quer se manifestar nas nossas vidas. Como eu estava falando, quando eu estava aqui orando, eu clamei, falei: Espírito Santo, se manifeste. Espírito Santo, se manifeste. E, irmãos, como a gente acabou de ler várias passagens, o Espírito Santo se manifesta de várias formas. De várias formas. O Espírito Santo não foi feito para você colocar ele numa caixinha, falar assim: fica aqui, é só assim que você funciona. Não. Ele funciona de várias formas, ele se manifesta de várias formas. Ele se manifestou como uma pomba descendo sobre Jesus. Ele se manifestou como um terremoto ali, quando Paulo e Silas estavam presos e as cadeias se abriram. Ele se manifestou como fogo ali naquela sarça ardente. Ele se manifesta de várias formas. Ele se manifesta. O poder dele é tremendo. E eu clamando: Senhor, se manifesta. Senhor, se manifesta. Eu quero ver o Senhor se manifestando neste lugar. E, irmãos, eu, na minha insignificância, eu ficava olhando assim para as minhas mãos, porque o Senhor é tão maravilhoso. E teve uma época, quando eu me converti, há 19 anos atrás, né? Irmãos, o poder de Deus era tão tremendo que a gente ia orar e as nossas mãos enchiam de ouro, de pó de ouro. E aí eu olhava, orando aqui, e falava: Senhor, eu queria tanto que o Senhor se manifestasse dessa forma. E Deus falou comigo: eu sou multiforme, eu manifesto de várias formas. Pode ser assim, mas pode ser de outra maneira. Irmãos, o Espírito Santo se manifesta. Irmãos, teve uma época que não foi da minha, foi um pouco antes, que teve uma grande manifestação. As mulheres se reuniam para orar, a pastora Rita e as irmãs, Deus dava dente de ouro. Teve uma época que nem existia aqui o Recanto do Bosque, tinha um monte aqui que chamava Monte do Foguinho. Eu não sei quantos se lembram disso. Era a mata da brisa, né? Da brisa da mata. Irmão, chamava Monte do Foguinho. E eu fui uma vez, eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca tinha visto. Quando eu cheguei lá, irmãos, eu vi os gravetos secos virar fogo, brilhar. E todos ficavam tão maravilhados. Houve uma época lá na cidade que eu sou, de Rubiataba, que eles iam para o monte, e quando eles começavam a orar, as folhas secas das árvores começavam a brilhar. Né, irmã? A senhora já viu? Falar, já viu? Tremendo. E aqueles gravetinhos secos começavam a brilhar, a acender. Irmãos, Deus é precioso, Ele é tremendo. Ele tem formas de agir. E muitas vezes Ele se manifesta quando nós
Quando nós estamos na unção, nós começamos a orar em línguas. E Ele dá línguas e mais. Quando você pratica, Ele te dá variedade de línguas. Porque Deus é tremendo. E quando você recebe o dom de orar em línguas, permaneça, continue, que Deus vai te dar variedades. Algumas pessoas recebem o dom de falar em outras línguas, como os discípulos receberam, falar em inglês, em espanhol. Irmãos, eu conheço uma pessoa, um pastor, que ele recebeu o dom de falar inglês, ele interpreta pregadores. Ele nunca estudou inglês. O Espírito Santo trouxe. O Espírito Santo. E quando o Espírito Santo vem, é para edificação, para sermos testemunhas. Irmãos, era tão tremendo. E eu comecei a falar, Senhor, eu queria tanto. Irmãos, já aconteceu de pessoas orar e objetos se transformar em ouro. Eu já vi irmãos, uma irmã pregar, ela tinha um cabelinho curtinho, bem pouquinho, lisinho. Ela chamava Silvânia. Quando ela estava pregando, irmãos, no meio da palavra, ela fazia assim, caía ouro. O cabelo dela, ela fazia assim, as pessoas traziam as Bíblias e ficavam cheias de ouro. E quando ela começava a orar, vinha óleo nas mãos dela, começava a pingar. E o óleo tinha um perfume que ninguém nunca descobriu como fazer. Irmãos, é tremendo a manifestação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é multiforme. O Espírito Santo, ele é infinito, ele não é limitado. Irmãos, e quantas vezes nas reformas acontece a reforma protestante, a reforma de Pentecostes, da Rua Azusa, e ali as pessoas começaram a orar em línguas, e o Espírito Santo veio. E muitas vezes as pessoas fazem disso uma doutrina. Porque só pode ser dessa forma, porque foi assim que Deus deu para aquela pessoa, para aquele fulano, para aquele ciclano. Irmãos, deixa o Espírito Santo te mover. Irmãos, quantas vezes, cheios da unção, nós saímos correndo. Cheios da unção, nós começamos a rir. Cheios da unção, nós começamos a pular, a gritar. É o Espírito Santo se manifestando nas nossas vidas, tremendo. Quando nós nos deixamos ser usados por Ele nos... Irmãos, é tremendo. E eu creio. E eu lembro um dia de oração que o pastor Alexandre falou assim: uma geração má me pede um sinal, né? Que a geração má, mas nós não somos a geração má. Nós somos a geração cheia do Espírito Santo, aleluia. Nós somos a geração cheia do Espírito Santo. Irmãos, vamos pedir sim a manifestação do poder de Deus sobre nós, amém? Vamos ter esse desejo no nosso coração, porque quando o Senhor se manifesta, algo acontece. Quando o Senhor se manifesta, algo acontece nas nossas vidas. O poder de Deus vem. E é tremendo. Irmãos, se Deus quiser, Ele vem, transforma, faz pó de ouro. Se Ele quiser, Ele vem, faz o que Ele quiser. Talvez não é isso que Ele quer, talvez Ele quer vir num cicinho suave. Muitas vezes se manifestou algum terremoto. Ou não. Então vamos ficar atentos à manifestação do Espírito Santo. Muitas vezes a gente sente um arrepio. E outras vezes você fala assim: não senti nada. Porque não senti nenhum arrepio. Mas o Espírito Santo te tocou, tenho certeza. Porque não tem como você entrar na presença de Deus e sair da mesma forma. Não tem como. Você ouvir a palavra de Deus e não ser transformado. Não tem como, irmãos. Nós somos